Graças e paz, irmãos. Vamos começar o culto dessa noite, culto de adoração ao nosso Deus. Vamos começar orando ao Senhor, pedindo a Ele que esteja na condução de todos os trabalhos dessa noite. Pai, nós queremos te dar graças pela bênção da tua presença na vida da gente, mas queremos também agradecer ao Senhor por esse privilégio enorme que o Senhor nos concede, de poder nessa noite nos reunir em tua casa para adorar o teu nome. Pedimos que o Senhor passe em revista a mente, o coração, a alma da gente. Pedimos que o Senhor nos capacite nessa noite, para que toda a expressão de louvor, de adoração, de reflexão da tua palavra, tudo aquilo que acontecer no culto dessa noite, possa estar de acordo com a tua vontade e também seja para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Abençoa os teus filhos que ainda não puderam vir à tua casa, aqueles que ainda estão por vir, que a tua graça seja sobre cada um deles, que a tua bênção se estenda sobre suas famílias e que essa noite, meu Pai, seja uma noite de graça e de bênção sobre a vida de cada um de nós. É assim que nós oramos, mas oramos sempre muito agradecidos no nome para a glória de Jesus. Amém. Vamos convidar o grupo de louvor, irmãos, e vamos cantar com esses irmãos. Esse momento que estamos reservando, em especial para adorar o nome do nosso Deus, devemos fazer com alegria. Isso. Graça e paz, irmãos, amém? Convido a igreja a se colocar de pé para juntos adorarmos ao nome do Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, porque foi para isso que nós fomos criados, amém? Amém, irmãos? Um amém arrastado, nós estamos alegres, glória a Deus. Nós vamos estar louvando com Dom de Amar. Sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir perfeições. Quero andar lado a lado com você na verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me
te amar. Quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que este amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar. Amém. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Abra os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero
nós queremos somente identificar pessoas que estejam nos visitando nessa noite. Se você nos visita, por favor, só um toque levantando uma das mãos. Obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe. Temos, portanto, 2 pessoas que nos visitam. Deus abençoe cada um de vocês. Nós temos cultos aqui em nossa igreja, às quintas-feiras, sempre culto de oração e doutrina. Domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical está funcionando a partir das 9 horas da manhã e à noite, sempre às 19 horas. Se você desejar estar conosco, sinta-se inteiramente à vontade. E também para nossos irmãos, membros da nossa igreja, congregados, nossa EBD também espera contar com a sua participação. Ainda temos um número resumido de irmãos em nossas EBDs, mas nós sabemos que podemos tornar esse EBD mais forte. É na Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos os valores básicos da nossa vida cristã. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 44. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 6. Isaías 44, versos de 1 a 6. Vamos fazer essa leitura responsiva. Lerei, portanto, os versos ímpares e os irmãos juntos farão a leitura dos versos pares. Repito, Isaías capítulo 44, do verso 1 até o verso de número 6. Agora, pois, ouve, ó Israel, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esse dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Que Deus nos ajude não só a entender, mas a aplicar essa sua boa palavra no coração da gente. Amém, irmãos? Bem, nós temos algumas informações para passar aos irmãos. A primeira delas é de que o pastor tem visitado as congregações, já celebramos a ceia do Senhor em Ibiaçu, quarta-feira passada fomos em Piraúna, próximo domingo iremos celebrar a ceia do Senhor em Ponto Novo. E também queremos lembrar aos irmãos da nova diretoria, os irmãos da diretoria da nossa igreja, que nós não teremos eleição da nova diretoria, conforme já foi definido isso em sessão. A diretoria permanece a mesma, mas aqueles irmãos que desejarem abrir mão do seu cargo, então sinta-se à vontade. A expectativa da gente é que você não faça isso, porque esse ano foi um ano atípico, e nós não tivemos a oportunidade de colocar em prática os sonhos de Deus para essa função na sua vida, na vida da nossa igreja. Então, a intenção é continuarmos com a mesma diretoria para o ano de 2021. Sobre o nosso Natal, ficou decidido na última sessão de que nós não teremos o culto de oração e doutrina do dia 24. No dia 24 de dezembro, os irmãos estarão em família comemorando o Natal. Dia 25, numa sexta-feira, aí sim nós iremos para aqui e juntos estaremos manifestando a nossa gratidão, nosso louvor a Deus pelo nascimento de Jesus e por tudo
que esse nascimento resultou para a vida de todos nós. Então, repito, dia 24, quinta-feira, nós não teremos o culto de oração e doutrina. Nós teremos a celebração do Natal aqui no dia 25 desse mês, numa sexta-feira, portanto. Vamos convidar a irmã Clara para que ela possa passar informações para a gente aqui também a respeito do Natal, informação sobre o departamento infantil. Graça e paz, irmãos. Amém. Estou aqui em nome do departamento infantil para avisar, na verdade, só relembrar que nós ainda estamos tendo as EBDs online pelo YouTube. Então, papais, fiquem aí ligados que todo domingo as tias da EBD estão sempre pontuais lá com a EBD de cada criança, viu? E outro aviso sobre o drive-thru. Quem não tem carro, vai a pé. Será dia 19, no próximo sábado, esse sábado agora, esse mês, e nossas crianças estarão falando sobre o Natal. Então, os papais também que quiserem estar acompanhando serão muito bem-vindos. E, para a glória de Deus, nós estamos orando para que dê tudo certo, conforme a vontade dele. Próximo sábado, drive-thru, às 15 horas, ali próximo à kitnet da igreja, onde o povo fica jogando peteca e tal. 15 horas não, meus irmãos, às 18 horas, no sábado. Okay. 18 horas, portanto, dia 19, não é isso? Num sábado. Vamos convidar mais uma vez o grupo de louvor, irmãos, para que possa nos conduzir em mais um momento de adoração ao Senhor. Eles estarão cantando o inédito, e eu quero convidar também os 2 diáconos da nossa igreja que possam estar aqui para fazerem o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Teremos esse cântico congregacional e precisamos de 2 diáconos. Só lembrando, os irmãos não precisam se deslocar, os diáconos estarão indo até os irmãos para o recolhimento dos dízimos e ofertas. Ao cântico desse inédito, todos nós teremos a oportunidade de depositar os dízimos e ofertas que trouxemos para o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o cântico Poder para Salvar. Tu move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Vamos pedir a irmã Clara que nos dirija a Deus nessa palavra de oração. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Jesus, por este dia. Obrigado por estarmos aqui em Tua casa, Senhor, e reconhecemos que é um privilégio, Deus. Muito obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E é a causa de não sermos consumidos, Pai. Obrigado pela Tua graça, Senhor, multiforme, Deus, que nos alcançou, Deus, nos transformou. E só através dela, meu Pai, que temos livre acesso contigo, meu Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de Cristo aqui na terra, que nos tanto ensinou. Deus, que cada dia possamos ser semelhante a Ele, Deus, buscar viver a vida de Cristo aqui na terra também, Deus, como verdadeiros discípulos. Eu quero te agradecer, Deus, por cada pessoa que depositou aqui em Teu altar, Senhor, sua oferta, meu Deus, seu dízimo, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, dando, Senhor, aos líderes dessa igreja sabedoria, para que possa administrar conforme a Tua vontade e para o crescimento do Teu reino aqui, Senhor, em Baitaba. Deus, eu te peço também para aquelas pessoas que não puderam, Senhor, de alguma forma depositar, Senhor, sua oferta aqui, meu Deus. Que o Senhur supra todas as necessidades, Pai. Que o Senhor alcance cada pessoa, meu Deus, e dê, Senhor, aquilo que ela precisa, Pai. Muito obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor, Deus, que vai ministrar a mensagem. Usa ele poderosamente, Deus, que ele seja instrumento teu. Que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo através dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos para abrirem sua Bíblia. Estaremos lendo em Juízes, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 7, digo até o verso de número 13. Juízes 2, de 7 a 13.
Diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Que Deus nos ajude a não apenas compreender a sua boa palavra, mas também aplicar essa palavra na vida da gente. Amém? Amém, irmãos? Bem, irmãos, a gente gostaria de, à luz desse texto, falar sobre essa experiência tão desagradável na vida do crente, que é o deixar o Senhor. Eu sei que a grande proposta do Evangelho, aliás, a grande proposta da palavra de Deus é que a gente se achegue ao Senhor, que a gente se aproxime de Deus. Nós encontramos, inclusive, desde o Antigo ao Novo Testamento, a palavra de Deus dizendo no Antigo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai no livro do Senhor e lede. Sempre a proposta é de ir ao Senhor. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele chamou a atenção dos seus discípulos e das pessoas daquela época, dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É sempre a proposta de ir a Deus e ir a Jesus. Mas quando a gente olha para esse texto, a realidade é completamente destoante desse ensino da palavra de Deus. A Bíblia nos fala de um povo chamado Israel, e que esse povo havia deixado o seu Deus. Agora, meus irmãos, se a gente for pensar muito bem, todo deixar é traumático. Já reparou isso? Todo deixar é traumático. O rapaz, a moça, anelam por um dia construir a sua própria família, e o rapaz anda em busca da moça ideal, e ela faz a mesma coisa em busca do rapaz ideal, e no dia que os dois se encontram e os dois começam a perceber que se gostam de verdade, então eles começam a acalentar o sonho de estarem juntos e construir juntos uma nova família. Acontece que mesmo a construção dessa família sendo o resultado do amor que um sente pelo outro, o deixar pai, deixar mãe, de alguma forma é traumático. É abandonar a zona de conforto. É se lançar num mundo completamente diferente do que a gente está acostumado. Agora, mas não é só apenas essa experiência em si. A gente observa também que a cisão de um relacionamento é também traumático. Quando o casamento se desfaz, é traumático para todo mundo, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para as famílias. Quando a gente também é obrigado a mudar de cidade, mesmo sabendo que essa mudança é exatamente porque nós conseguimos um trabalho melhor, que oferece um valor melhor para a gente, mesmo assim, sair de uma cidade para outra é extremamente traumático. Hoje a gente estava conversando com o irmão,
foi membro da nossa igreja, ele estava falando da dificuldade que ele tem de se readaptar na cidade onde ele se encontra, se readaptar à nova igreja, à nova cidade, ao novo trabalho. Tudo isso é um processo relativamente traumático. Quando a gente perde um ente querido, a gente sabe que isso também é traumático. Eu me lembro perfeitamente bem que quando minha mãe faleceu, todos nós estávamos ao redor da cama e cantávamos o hino que ela normalmente cantava com a gente no coral. Com gozo eu já vou para o lar celestial, caminhando, caminhando. E a gente cantava como um coral até que ela se foi. A partida de minha mãe naquele momento não foi tão traumático para mim. Traumático foi quando a gente sepultou o corpo dela e virou as costas e a gente deixou ali. Olha, o corpo vai ficar definitivamente ali. Aquele corpo vai ficar ali, não volta mais para casa. O corpo daquela pessoa com a qual a gente havia vivido dezenas de anos, compartilhando momentos tão bons e tão agradáveis, agora já não era mais possível partilharmos dessa mesma alegria de ver aquele mesmo rosto. A gente sabe que nós iremos vê-la lá no céu, mas enquanto a gente estiver por aqui vai ser bem complicado isso de acontecer. Todo deixar é traumático. Agora, à luz da palavra de Deus, meus irmãos, não há experiência mais trágica, mais difícil, mais desagradável na vida do que quando o ser humano foi capaz de entender quem é Deus, entregar sua vida a Jesus e depois simplesmente abandoná-lo, virar as costas para ele, agir como se ele não fizesse mais parte da sua vida, da sua história, dos seus problemas, dos seus sonhos, etc. Essa é a realidade aqui que nós temos em Juízes capítulo 2, de 7 a 13. E quando isso acontece, a Bíblia tem inúmeros textos chamando a atenção da gente para os problemas que cada pessoa adquire quando isso acontece. Mas o texto que me chama mais atenção é de Hebreus 6, de 4 a 6. Esse texto é realmente impactante, porque ele fala de consequências muito sérias para a vida daquele que ousa virar as costas para Deus. Olha, Hebreus 6, de 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Considero esse texto seríssimo em relação àqueles que se desviam do Senhor, que se afastam dele, que viram as costas para o Deus de sua vida, que resolvem viver seus próprios projetos, onde Deus já não faz mais parte alguma dessa nova realidade. Agora, quando eu li esse texto, me chamou a atenção o seguinte: o que levou aquela geração a agir assim? Porque se você olhar bem para o texto, não foram algumas pessoas que tomaram essa decisão de deixar ao Senhor. Foi toda aquela geração. É só a gente dar uma olhada no verso de número 10 e a gente tem essa compreensão. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. E aqui eu percebo como algumas tragédias espirituais acontecem nas nossas famílias. A razão pela qual muitas vezes temos perdido muitos dos nossos filhos. O texto diz aqui, denuncia aqui, que um dos grandes e graves problemas aqui foi a ausência de educação religiosa na família.
Aquele povo parece que havia se esquecido de Deuteronômio capítulo 6. A orientação de Deus ali é para que a gente possa inculcar. Isso é como se a gente tivesse que abrir a mente dos filhos e colocar dentro da mente deles a palavra. Inculcar, inserir ali dentro. De que maneira? Aí a Bíblia diz, olha, você pode fazer assim, quando você estiver andando, quando você estiver deitado, quando você estiver sentado, conversando com ele, batendo papo, insira a palavra de Deus, injete nele valores de Deus. Porque a própria Bíblia já afirma categoricamente, instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Desvios acontecem. Embora você realizando todo esse processo de educação religiosa dentro da sua família, desvios irão acontecer. Mas muito mais trágico será você saber que seu filho foi para o inferno, que sua filha foi para o inferno, porque você negligenciou a sua função de pai e de mãe, pai espiritual, mãe espiritual dentro de casa, que você não foi capaz de ministrar o valor mais importante, mais absoluto da vida, que são os valores espirituais para seus filhos. A grande tragédia daquela geração ali estava exatamente nos seus pais. Porque o texto diz, eles não conheciam o Senhor. E conhecer aqui é a ideia de não ter experimentado a Deus. Não foram necessariamente convertidos ao Senhor. Pai, mãe, presta atenção, cuida do seu filho. O simples fato de trazê-lo para a casa de Deus não faz dele um cristão. O simples fato dele ter descido as águas não faz dele um cristão. Acompanhe, ministre palavra, insira valores do reino, até que você perceba que o comportamento dele foi radicalmente mudado, que o coração dele ama o Senhor, que a vida dele transpira Jesus Cristo. Enquanto isso não acontecer, insista. Insista, insista, para que a sua próxima geração seja uma geração de bênção e não essa tragédia anunciada aqui no capítulo 2 de Juízes. Bem, mas quando Israel deixou ao Senhor, o que eu achei interessante aqui são as consequências disso. Que a Bíblia diz que Deus é o centro da vida da gente. Sem Deus a gente não é absolutamente nada. Não há vida feliz, não há vida real fora de Deus. E é por conta disso que esses israelitas aqui começam a experimentar um problema bem grave na vida deles. Primeira coisa, eles vão começar a perder essa capacidade de fazer o certo, escolher entre o que é certo e o que é errado para a vida. Olha os versos 11 a 13, se não é isso que acontece. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. São 3 atitudes absurdas que essas pessoas vão tomar aqui. Israel vai assumir aqui. Uma nação que foi projetada para ser o referencial da fé, o referencial de santidade, o referencial de valores espirituais e morais para as demais nações. Agora havia virado as costas para o seu Deus e havia perdido agora a capacidade de definir entre o que é certo e o errado para eles.
Olha os versos 11, 12 e 13, e há 3 complicações na vida deles. O verso 11 diz que então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. É interessante que a gente percebe que quando alguém está prestes a deixar o Senhor, a primeira coisa que vai mudar é dentro dele, começa a mudar os valores. E aqui, jovem, adolescente, você que está na escola, na universidade, toma cuidado com seus professores, toma cuidado com seus colegas. Há muitos contravalores, há muitas ideologias que estão encorpando os ensinos desse pessoal. Há muita tentativa de desconstruir valores espirituais na sua mente, no seu coração, na sua alma. E às vezes o jovem, o adolescente começa a se inserir em determinados ambientes e as pessoas desse ambiente começam a chamá-los para algumas práticas que não são compatíveis com a palavra de Deus. O jovem crente inicialmente diz, não, eu sou crente, eu não posso fazer isso. Mas pouco tempo depois ele percebe que se ele não se inserir dentro dessa realidade, ele vai ficar à parte do grupo. E para não ficar à parte do grupo, ele começa a abrir mão, a fazer algumas concessões. E quando isso se inicia na vida do jovem, do adolescente, no momento que ele abre os olhos, ele já está fazendo aquilo que o escritor de Juízes diz, o que é mal aos olhos do Senhor. Ele senta na mesa, oferecem para ele um copo de cerveja e ele bota a cerveja na boca. Aí uma vez eu tentei esse negócio. Quero saber se esse negócio é bom mesmo. Botei na boca, eu não conheci algo pior do que cerveja. É muito desagradável. Tive que jogar aquele negócio fora. Mas sabe o que acontece? Você entra no ambiente e as pessoas começam a dizer, olha, um golinho só não vai fazer diferença. Aí você se envolve com isso. E você começa a tomar um golinho e começa a partir e absorver o linguajar diferente. Os hábitos vão começando a quebrar os valores. Quando menos espera, você já foi completamente desconstruído na sua fé e nos seus valores. E aí você vai estar inserido no primeiro pecado desse povo. Você começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Isso não chega de uma hora para outra. Isso aparece furtivamente. É com jovem, é com adulto, é com qualquer pessoa. A Bíblia diz, olha, não subestime o poder de influência que o diabo exerce sobre a vida das pessoas. O diabo está ao redor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Toma cuidado com ele. Você não é mais forte do que ele, mas Jesus de Nazaré é. Se você estiver com Jesus de Nazaré, nada do que ele fizer surtirá efeito negativo na sua vida, mas se você virar as costas para Jesus, se você se encantar por essas coisas, dentro de pouco tempo, sua vida espiritual estará fenecendo. Verso de número 12, deixaram o Senhor, é consequência natural. O coração mudou, a mentalidade mudou, o comportamento mudou, agora virou as costas para Deus. Deus não interessa mais para mim. Para que viver vida de crente dentro de igreja, orando, lendo a Bíblia, cantando aqui com um grupo de louvor? Esse negócio é muito parado, eu quero uma coisa mais, uma aventura mais forte na minha vida. Vou para os meus colegas. Lá eu consigo facilmente beber. Lá eu namoro à vontade. Não tem ninguém para dizer, ei, não pode. Não, lá tudo é permitido. É assim que o diabo faz. E aí o povo acabou deixando ao Senhor porque se encantou com as realidades do mundão lá fora. Olha o verso 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha que absurdo. É interessante, parece que o sentimento religioso aqui continuou vivo. Eles apenas trocaram seu Deus, Yahvé, por Baal e Astarote. E agora veja
que Baal e Astarote têm tudo a ver com as profanações, com o sexo ilícito, com as orgias dessa vida, com a vida sem valores, sem limites, sem regras. Porque Baal é Deus da fertilidade, Deus dos cananeus, Deus dos fenícios. Astarote é considerada a esposa de Baal, é deusa da fertilidade. Astarote também é considerada deusa da fertilidade, da sexualidade, do amor e da guerra. E como eram os cultos celebrados a Baal e Astarote? Orgia completa nos bosques, homens e mulheres, se unindo sexualmente de maneira ilimitada, incontrolável. Lembra do que aconteceu quando Moisés subiu o monte Sinai para receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos? Ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Quando desce, Moisés fica irado com o que vê e pega as tábuas dos 10 mandamentos e quebra essa tábua, irado como ele estava. O que foi que Moisés viu? Um bezerro de ouro. Bezerro e serpente são os 2 símbolos de Baal, Deus da fertilidade. Havia orgia em torno da celebração do culto a Baal. E Moisés disse que absurdo. Um Deus que fez tanto por esse povo e o povo virou as costas para Deus de maneira tão desagradável. É para isso que aquele povo estava se voltando para o pecado, se voltando para a iniquidade e virando as costas completamente para Deus. E o que é que acontece com eles? Eles perdem completamente a noção do certo e do errado. Percebe aqui, eles são dirigidos agora pelo prazer, pelo desejo e não necessariamente pelos valores. Já não tem mais valores morais, já não há limite algum, porque eles não sabem definir essas questões. Quem vira as costas para o Senhor, quem abandona o Deus de sua vida, vai pouco a pouco perdendo seus valores morais, éticos e espirituais. Percebe? Quando alguém entrega a sua vida a Jesus e começa então a se afastar da casa de Deus, ele automaticamente vai sendo influenciado pelos contravalores e quando a gente menos percebe, ele está envolvido com práticas inadequadas a alguém que leva o nome de Jesus. Muitas das vezes a igreja precisa ministrar disciplina sobre essas pessoas, porque elas deixaram o Senhor. Deixaram o único Deus que foi capaz de mandar o seu Filho para ser cravado na cruz do Calvário, a fim de que a vida da gente fosse salva por graça e misericórdia. Segunda consequência que aquele povo absorve é que eles agora se tornam completamente e ficam completamente à mercê dos seus adversários e de suas adversidades. Qualquer problema que vinha aquele povo abatia. Olha o verso 14. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos expoliadores que os despojaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Estavam à mercê dos adversários e das adversidades. Muitos desses problemas Israel já havia solucionado. Na caminhada pelo deserto, como Moisés, muitos problemas surgiram e Deus foi capaz de interferir de maneira tremenda, poderosa, sobrenatural e dado vitória àquele povo. Josué conquistou nações, sendo tomado por Deus e usado por Deus, e o povo viu isso, ações de Deus, poder de Deus, manifestação da graça de Deus na vida daquela nação, mas apesar disso, diz o texto, aquele povo ousava virar as costas para o Senhor e, como consequência, ficavam agora à mercê dos problemas e das dificuldades. Se você olhar para a última parte desse verso de número 14, eles não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Havia uma impotência completa.
quem é que me torna forte diante das adversidades? É a presença do meu Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: olha, eu passei por momentos terríveis na vida. Eu passei por momentos que nenhum de nós aqui presentes foram capazes de experimentar. Paulo passou por situações absurdas, esteve entre falsos irmãos, ele passou fome, necessidade, ele diz: olha, eu sei estar abatido, mas eu também sei andar forte, eu sei viver e conviver com todas as situações. Sabe por quê? Porque eu confio naquele que gera em mim a força, a capacitação necessária para o enfrentamento dessas adversidades. Paulo era forte quando estava com o Senhor, mas ele se considerava e reagia de maneira extremamente fragilizada quando ele pensava e dependia apenas de si mesmo. Todos os personagens da Bíblia, no momento que eles olhavam para dentro de si, eles fracassavam. Mas quando eles olhavam para o Senhor e mantinham sua fé e sua dependência em Deus, era nisso que estava a força. Nosso segredo, meus irmãos, é Jesus. Você está de pé é por causa de Jesus. As dificuldades têm sido grandes na sua vida, mas elas ainda não acabaram com você. Sabe por quê? Porque quem determina a história da sua vida é Jesus. É Ele que coloca tudo sob controle. Paulo diz isso, declara isso enfaticamente: nenhuma tentação vem para mim, para você, que esteja fora do controle dele. Jesus só permite que algo venha sobre a minha vida e sobre a sua vida, que eu e você tenhamos condições de suportar, porque ele coloca o diabo e as circunstâncias adversas sob o seu controle absoluto. Ele não permite que o diabo vá além daquilo que pode ir. Não permite que o diabo dê um passo a mais. Em todo o Novo Testamento que temos como descrição a respeito de Jesus é que ele é Senhor da vida e da história dos homens. É por isso que é tão desastroso virar as costas para ele. É tão desastroso abandonar o Senhor. É tão desastroso, tão trágico, tão maléfico deixar o Senhor. E aquele povo havia então se tornado à mercê de seus adversários e de suas adversidades. Percebe um crente desesperado? Pode ver. Todo crente desesperado, ele normalmente está afastado. Quando a gente se desespera diante das adversidades, é sinal de que a nossa intimidade com o Senhor precisa de consertos. Há crente que não pode ter uma unha encravada sequer. Um problema simples qualquer, que começa a se desesperar. É como ele começa a maximizar todos os problemas da vida dele. Parece que ele é a pessoa que mais sofre sobre a face da terra. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber que esses homens de Deus aqui sofreram infinitamente mais do que nós, mas mantinham sua confiança e esperança no Senhor. Eu olho para a igreja primitiva e vejo os crentes sendo massacrados, muitos de seus familiares sendo mortos, trucidados por leões, muitos sendo presos, mortos ao fio da espada. E quando esses homens de Deus se reúnem para orar por esses problemas, sabe o que é que eles dizem? Eles não dizem ao Senhor: Senhor, batalha contra os nossos inimigos. Pisa nas tropas que estão se levantando contra mim. É assim que a gente canta na nossa igreja? Uma aberração teológica. Posso pisar numa tropa, aleluia. Outra aberração, não se dá aleluia por estar se destruindo pessoas. Quando aqueles homens de Deus estão orando em meio a todos esses problemas, eles apenas pedem ao Senhor: Senhor, quanto ao que eles estão fazendo, isso aí é contigo. Mas quanto a nós, nos dá apenas poder e autoridade para continuar compartilhando a palavra. Não estavam desesperados, não.
Não estavam pensando em perda de emprego, não estavam pensando em perda de família, não estavam pensando em perda de saúde, não estavam pensando em perda de liberdade, não estavam pensando em perder a própria vida. Para eles, a única coisa que interessava é o Senhor. E sabe por que isso estava presente na vida deles? Porque eles viviam intimamente na presença do seu Deus. Eles tinham comunhão, intimidade com o Senhor. Quando nos desesperamos, é sinal de que estamos distantes ou nos distanciando do Senhor. Mas é interessante que o texto ainda continua, e a gente olha para a palavra de Deus aqui no verso 14, ainda há uma coisa que me chama a atenção. A parte última do verso 14, quando diz: "E não puderam mais resistir diante dos seus inimigos." Quando a gente se afasta, quando a gente deixa o Senhor, a gente se torna extremamente debilitado, irmãos, impotentes diante de qualquer luta, diante de qualquer peleja da vida. Tem crente que quer viver essa vida sem luta, sem dificuldade, sem problema. Não é do evangelho que você está precisando. Jesus disse: "No mundo vocês terão aflições. E se alguém quiser seguir-me, então precisa renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e me seguir." Jesus fala em dificuldade, em problema e até mesmo em possível perda da nossa liberdade e da nossa existência terrena por amor a Ele. Mas quando a gente deixa o Senhor, então nos tornamos extremamente debilitados para enfrentar as lutas do dia a dia. O que vai determinar, meus irmãos, o nosso sucesso ou fracasso será aqueles com quem nós nos aliamos. Se você está aliado a Jesus, se você serve a Jesus, se você adora Jesus, se você crer em Jesus, se você depende de Jesus, não importa o que falam, não importa o que pensem, não importa o que fazem contra você, em Cristo Jesus, você já foi declarado mais do que vencedor. E finalmente, encontramos nesse texto aqui que abandonar, deixar o Senhor é uma experiência ruim, desagradável, desnecessária, traumática. É uma verdadeira tragédia para a vida da gente, porque quando o crente faz isso, ele acaba se tornando insensível para com as ações de Deus em seu favor. Só você olhar os versos 16 a 19, vai perceber que Deus aqui, apesar das dificuldades desse povo, apesar de tudo isso, Deus está investindo. "E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho." Percebe? Deus agindo, Deus interferindo, Deus abençoando, Deus enviando pessoas para ajudá-los, Deus usando pessoas, juízes para libertar de seus saqueadores, verso 16. Verso 17, juízes que eram verdadeiros educadores religiosos para aquela nação. Juízes que manifestavam o compadecer de Deus diante do sofrimento daquelas pessoas. Verso de número 18, Deus agindo, interferindo, abençoando, cuidando, manifestando graça e misericórdia. Mas a Bíblia diz que essas pessoas continuavam cegas para essa realidade. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Só você e Deus é que sabe disso.
Mas se você vive algumas experiências dessa natureza, significa que você está longe dele. Se você experimenta a frieza espiritual, você está longe dele. Se você se sente extremamente fragilizado diante das dificuldades, você está longe dele. Não confia nele o suficiente, não tem intimidade com ele o suficiente para se sentir como Paulo, mais que vencedor. Paulo diz que morramos, que vivamos, somos do Senhor. Não há derrota para o crente nem na vida nem na morte. A vida e a morte do crente é vitória sempre. Vivos estamos com o Senhor, Ele toma a vida da gente e usa a gente para o louvor da glória dEle. E mortos nós iremos passar a eternidade com o Senhor, vivendo com Ele para sempre. Não há derrota na vida do crente, só há vitória. E quem conquistou essa vitória? Jesus de Nazaré, que se entregou por inteiro para ser cravado na cruz do Calvário, a fim de que os meus e os seus pecados fossem completamente sanados, perdoados, pagos. Como virar as costas para um Deus assim? Como abandonar um Deus assim? Que apesar de todas essas tragédias manifestadas por esse povo, continuava insistentemente manifestando graça, amor, cuidado. Mas isso aqui Deus não fez com esse povo apenas não, irmãos. Faz comigo e com você. Quantas vezes eu e você temos fugido da presença dEle? Temos seguido nossos próprios caminhos, tomado nossas próprias direções. Quantas vezes nós mesmos já declaramos que nós somos o dono do nosso próprio nariz? Que somos nós quem determinamos as coisas para a vida da gente. Deus se entristece com isso. Mas apesar disso, Ele continua manifestando graça e misericórdia, esperando que a gente volte para Ele, que a gente dependa dEle. Quantos de nós nos envolvemos muito mais nos interesses pessoais, familiares, do que necessariamente com Deus, Sua palavra, Sua casa, Sua obra? Mas apesar disso, o Senhor gera para nós a oportunidade, para que um dia a gente pare e perceba que agindo assim estamos nos distanciando dEle. E a única consequência que nós devemos esperar é a consequência que esse povo aqui experimentou. Quantas vezes eu e você gastamos muito mais tempo com qualquer outra coisa do que com oração e com leitura da palavra de Deus. E depois nos queixamos porque estamos tão frios. Aí a gente chega na igreja e diz, mas o culto da igreja estava uma geladeira. Aquele grupo de louvor não devia nem estar ali. Aquele pastor não tem unção. E o cântico daquela irmã ali na frente, meu Deus, tem uma impressão de que alguma coisa está errada com ela, porque não falou nada comigo. A gente age como se o problema sempre estivesse com os outros, né? Mas quem desenvolve essa visão crítica em nós, sabe o que é? O nosso afastamento de Deus. Nos torna carnais, mais humanos e menos espirituais. O que é que Deus quer dizer para a gente hoje à noite, especificamente? Em primeiro lugar, é que nós vivemos em função das escolhas que nós fazemos. Aquele povo escolheu virar as costas para Deus e, como consequência, absorveu o caos. Nós vivemos em função das nossas escolhas. O que é que você tem escolhido para a sua vida, irmão? Em relação à igreja e ao mundo, em relação a Deus e todo esse aparato que o mundo oferece para a gente, o que você tem escolhido? O que você tem valorizado mais? A proposta da palavra de Deus é que eu e você busquemos diariamente o Senhor, nos voltemos para Ele. Que nessa noite a gente passe em revista a vida da gente e se pergunte, Senhor, tenho tido intimidade contigo? Traz a minha memória
as coisas que eu tenho feito e aquelas que eu tenho deixado de fazer, e que de alguma maneira tem entristecido o teu Espírito Santo. Por Jesus, não permitas que eu esteja entre esses israelitas. Eu quero estar entre aqueles que te servem, que te adorem, que são úteis a ti, que agradam o teu coração, que são abençoados por ti e se tornam instrumentos de bênção para a comunidade onde estamos inseridos. Que eu e você possamos orar ao Senhor assim. E se há alguém aqui que está afastado de Deus, eu peço a você, em nome de Jesus, volte-se para Ele. Esse lugar não é o seu. Seu lugar é aos pés do Salvador. Ele tem lindos propósitos para a sua vida, lindos sonhos para a sua vida. Ele deseja tomar a sua vida e construir uma história bela, de vitórias, de graça e de bênção, na presença dEle e diante desse mundo onde estamos inseridos. Amém? Que Ele nos abençoe. Não sei se o grupo de louvor preparou alguma outra música para hoje à noite. Então vamos cantar? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Eu não sei qual é essa música que será cantada, mas eu tenho uma expectativa de que vai encaixar direitinho.
dar graças ao Senhor. Porque apesar do que nós somos, tem sido bom e fiel na vida da gente. Meu Deus, muito obrigado pelo Deus que tem sido ao longo da história das nossas vidas. E nesse momento, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que perdoe, Pai, os nossos pecados, perdoe as nossas fragilidades, perdoe as incongruências do nosso comportamento. Olha para nós com um olhar de misericórdia, meu Deus, por Jesus. Passe em revista a vida da gente, meu Pai. Vê se em nós há alguma coisa que precisa ser remodelada, modificada, transformada. E que nessa noite o teu anjo possa vir ao encontro de cada um de nós e possa tocar a nossa língua, meu Pai, com brasa viva do altar. Santificar a nossa vida, Pai. Tomar a nossa vida como instrumento do Senhor e nos usar para o louvor da tua glória. Não queremos ser instrumento de vergonha, Pai, para o mundo. Nem queremos ser instrumento, meu Deus, de tristeza para teu Espírito. Queremos ser tomados pelo Senhor e usados pelo Senhor de maneira tal que os céus se alegrem com a nossa caminhada aqui na terra. Toma cada vida dos teus filhos nessa noite em tuas mãos. Abençoa, restaura e usa para o louvor da tua glória, porque nós oramos, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém.